Tem uma musiquinha de criança falando: cheguei, 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 cheguei. Pai do Senhor Jesus a todos, meus filhinhos, como o apóstolo Paulo chamava, né? O povo santos que viviam lá em Antioquia, outros que viviam também lá do outro lado de Tessalônica, meus filhinhos, né? Bom, igreja do Senhor Jesus, a paz do Senhor, hoje outro ensino, hoje é quinta-feira, e também lembrar vocês, agradecer vocês também de todo o Brasil que comentaram mais de 1000 comentários novamente, vocês estão aprendendo. Olha, é por isso que eu falo, a Bíblia diz que precisa ter, para Israel sair das mãos de Faraó, precisava ter Moisés, ao mandado de Deus, e também aqui para vocês aprenderem a ser uns subinternautas, né? E tem que chegar e tem que demonstrar, tem que ensinar. Você fala, olha, tem que dar like aqui, tem que compartilhar aqui, e daqui você as almas vão ganhando. E já quantas almas você já ganhou por causa de um comentário? Quantas almas você ganhou por causa de um like? Tá bom? Eu sei que muitas pessoas têm vontade, não é pecado de falar que eu estou lindo hoje, maravilhoso, que eu sou muito bonito, que eu sou muito romântico, que eu sou muito simpático, que eu sou um fofucho, coisa mais fofa do papai. Pode falar, pode chegar no comentário, você é lindo, pastor, olha que bochecha linda, olha só como que o terno está combinando não é rosa, é salmão, quando a gente não quer falar que a gente está um pouco meio boneca, a gente fala que é salmão, a gente esquece que é o rosa, aí você fala, tá lindinho, pastor, você tá lindo, coisa mais fofa do papai, coisa mais... Aí vocês podem falar, não tem pecado, achar as pessoas bonitas não é pecado. Pai do Senhor, a senhora, o senhor que me assiste, vamos viajar hoje. Olha só que interessante, que quando a gente já abre a live, parece que uma paz reina no nosso lar de uma forma muito gloriosa. Parece que joga um balde de paz em cima da nossa cabeça e a gente fica com uma paz que eu vou falar uma coisa para vocês que é impressionante. Todas as vezes que abre as lives é uma paz que reina e eu vou falar para vocês que não tem tamanho, não tem tamanho. Bom, o que eu tenho para falar é uma coisa interessante. Obrigado pelos lindos passando, os coraçõezinhos, os beijoquinhas passando aí nos comentários. Obrigado. Realmente eu sou romântico, lindo, simpático e inteligente. Vamos parar aqui, vamos lá que Jesus mandou ensinar, então vamos parar de bagunça, daqui a pouco ele começa a me pegar aqui. Fala, que palhaçada isso aí, vai ensinar o povo. Vamos lá, igreja. A gente aprendeu essa semana, foi uma semana muito interessante, né? A gente falamos sobre jejum, falamos sobre as questões da ética de ontem, né? Qual que foi o de ontem? Quem sabe? Quem sabe o que foi o ensino de ontem? Vocês não podem perder, né? Então, nós falamos sobre jejum, né? Falamos sobre visões. Então, realmente, tem um comportamento interessante. E ontem foi televisão, sobre televisão é pecado. Se você não assistiu, vai lá, assista todos os ensinos. Já tem até domingo, a gente vai estar aqui, porque foi uma proposta que Deus colocou no meu coração e é o que eu estou fazendo, né? Logicamente, quem Deus colocou como mestres, que se torne mestres e ensine, né? Quem Deus deu ensino. Hoje é complicado, hoje o ensino ficou mais estreito. Antes de mais nada, quero pedir que a clínica de recuperação que está me assistindo agora, dá um glória a Deus bem forte. Isso. As minhas ovelhas de São José dos Campos, dá um grito de glória. Outras ovelhas minhas de Ribeirão Preto que estavam na igreja me assistindo agora, dão glória. Outros meus irmãos de Caxias do Sul, dão glória a Deus. Outras minhas ovelhinhas também do Espírito Santo, dão glória a Deus. Então, as igrejas, a clínica, todo mundo está nos assistindo agora, desde essa semana não vai ter culto, só ensino, porque é necessário aprender um pouquinho da palavra, e a gente perece por falta de conhecimento. Bom, remarcando aqui a tese de que vocês precisam sempre dar o like, você vê as inscrições aí, e assim sucessivamente. Sempre falo isso aqui, então estou enjoado de falar. Bom, vamos lá. Hoje, vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui é um passaporte. Isso aqui é um passaporte do Mercosul, aqui do Brasil. Eu aqui já viajei fora do país, eu tenho aqui, fui para a França, fui para a Holanda, fui para a Bélgica. Então, alguns você vai carimbando os passaportes, os países que você vai passando. Tá certo? Aqui tá eu aqui, né? Tô aqui, Júlio César dos Santos.
O que significa, por que eu estou mostrando esse passaporte para vocês? Esse passaporte é o sentimento e também a mesma marca do batismo. O batismo, ele é o passaporte para o céu. Logicamente que ele deve estar carimbado pela Cidade Santa, se é que você vai para lá. Então hoje nós vamos falar como entrar no céu através do batismo e se seu batismo foi válido. Muitos de vocês às vezes batizaram e achando que estão batizados. Mas, no caso, existe 2 batismos. Por que existe 2? Por que é necessária a água? Porque como que é feito o batismo? Será que ele pode perder o pecado? Vamos ver. Hoje nós vamos estar aqui para aprender. Quem quer aprender da glória a Deus? E vamos seguir viagem. Então aperte os cintos agora, não vou perder mais tempo, porque o tempo vai passando muito rápido. Um assunto muito delicado, muito delicado. Olha, eu fico pensando, às vezes eu fico pensando, né? Eu falo, Deus, até quando essas pessoas, elas vão jogar uma pessoa na água e acabou ali? Qual é o sentimento disso? Então, aperte os cintos, o Espírito Santo vai me ajudar e vai te ajudar também aí em casa. Eu me ajudar aqui, eu pregar e ajudar você a ouvir. Abre comigo a tua Bíblia, vocês da igreja e todos vocês que estão aí com a Bíblia Sagrada, em livro de Mateus, no capítulo 28, no verso 18 ao 20. Então vamos lá todo mundo, Mateus, capítulo 28, versículo de número 18 até o 20. Está escrito assim a palavra de Deus. Você que está se preparando para batizar, e você que já batizou, então vamos ver aqui o que está acontecendo com a sua vida. Por que sua vida está toda torta? Porque o batismo foi errado. Tem isso também. Maldição. Você sabia que existe batismo de maldição? Não sabia? Vou te explicar. Está escrito, então Jesus se aproximou deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu te ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eita, que coisa gloriosa, hein? Eita, que coisa gloriosa, hein? Estará com vocês até a consumação dos séculos e séculos. Olha só, presta bem atenção aqui, desliga tudo aí, vamos sair um pouquinho da terra, aperte os cintos da espiritualidade e vamos embarcar nessa viagem. Igreja do Senhor Jesus, a paz a todos. Primeiramente, o texto se refere-se a Jesus dizendo aos discípulos, olha, nós temos uma missão agora diferenciada. É uma missão que vocês devem ter um comportamento diferente. Não é uma missão de anunciar o evangelho somente. É uma missão agora de colocar neles um selo. Ou seja, vocês não vão somente anunciar, mas também comprovar que o selo foi dado, ou seja, que o evangelho foi pregado e que houve conversão. Então vocês têm que sair e se preparar para isso, e ir por todo o mundo e pregar o evangelho, e agora batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que seja um selo da promessa da conversão. Ótimo, tranquilo. Vamos entender como começou o primeiro batismo. Vamos ver então por que Jesus estava mandando batizar. Quem inspirou Jesus e da onde ele tirou a ética de mostrar para os discípulos que nasceria o batismo do arrependimento. Vamos lá. Estamos lembrando de João Batista. Para quem não sabe, João Batista é o primo de Jesus, né? Filho de Isabel. A Bíblia menciona, né, que ele estava sendo prometido dentro do ventre da sua mãe para preparar Jesus. Pastor João Batista preparando Jesus. Quem preparou Jesus não foi o Espírito Santo? Sim. Mas João Batista veio preparar o caminho. Quem que é? Eu sou o caminho. Começou Jesus, ó. O Senhor começa, não é eu não. O Senhor começa nessa revelação, aí depois o Senhor não quer que eu dou risada, né? Ó, eu sou o caminho. Então, automaticamente, João Batista veio preparar um caminho. Jesus amado. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eu venho preparar o caminho. Então ele começa a pregar. A Bíblia diz que esse homem se isola da sociedade e começa a estar dentro de uma região, vamos colocar assim, um deserto da Judéia, aonde
a Bíblia menciona que ele se alimenta de gafanhotos e silvestres. Agora, por que João Batista se separou? Ele se separou porque a responsabilidade de João Batista não poderia dar outra responsabilidade para outra alguém. Por quê? Porque, na verdade, o que acontece? Para preparar o caminho, a pessoa tem que estar focada no caminho. Ela não poderia preparar o caminho de qualquer forma. Ela não poderia preparar o caminho de qualquer jeito. Então, ela precisava se sair, ela precisava se sobressair. Depois nós vamos entender por que João Batista ficava no deserto da Judéia e por que também nós vemos Jesus também indo para o deserto depois de Mateus 4, capítulo 4. Vamos entender isso daí. É muito simples. Se você for analisar bem, que o Espírito do Senhor estava sobre João Batista. E o mesmo Espírito, depois que toma Jesus, leva Jesus ao deserto. Eu dei risada sobre o caminho, que é muito interessante isso. Ninguém parou para pensar. Eu sou o caminho. Então o João Batista veio preparar o caminho. Então, a questão começa agora um início de uma nova etapa na Terra. A Terra precisava acordar. Era necessário que todos participassem do batismo do arrependimento, que veio através do legado de João. Está agora João Batista, um homem enviado de Deus, está pregando e dizendo: arrependei-vos. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? E aí a Bíblia menciona que João Batista pregava o arrependimento para que todos os homens batizassem nas águas. Era em imersão, onde todos ali colocava no meio a público o seu ato de arrependimento. O mais interessante é que quando João ele pregava, ele dizia assim: arrependei-vos, raças de víbora. Se você pegar a palavra víbora, você vê que é cobra. E se lembrar de cobra, lembra de Satanás, o perverso, ou seja, o traidor. Então vemos que todo homem traiu a Deus. É por isso que ele falava raça de cobra. Ou seja, vocês são traidores, vocês traíram os mandamentos de Deus, e é necessário vocês descer novamente a humilhação para que Deus exalte vocês. Então, as cobras, elas são traidoras, e João Batista, sem medo de errar, dizia que todos pecaram, e era necessário se arrepender dos seus erros. Era difícil porque naquele tempo Herodes o Grande estava reinando, era muita coisa errada, começava desde o tempo de Herodes até os grandes religiosos da época. Então, certamente João Batista seria uma pedra no sapato no meio da sociedade, e onde logo ele seria decapitado. Agora, o que ele dizia? Ele dizia: olha, vocês precisam entender uma coisa, eu batizo com água, mas virá um que veio antes de mim e vai vir depois de mim, que eu não sou digno de arrancar ao parpo de suas sandálias. Segundo a Bíblia Sagrada, Jesus vem no Jordão e ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ótimo, começa aí uma junção. O primeiro, João Batista preparando o caminho e o caminho chegando. Então, automaticamente nós temos o que preparou e o caminho feito. Então, Jesus já estava com o caminho aberto. Agora, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora, o problema tem o seguinte: João Batista ajudou Jesus a preparar o caminho e não a verdade nem a vida. Por quê? Porque João Batista não podia entregar a verdade ao homem, porque Jesus estaria com a verdade. João Batista era um homem nascido de homem e não do Espírito Santo. E nem tão pouco poderia oferecer a vida, porque ele era um homem pecador, imortal. Ele não poderia ressuscitar ao terceiro dia. Então ele veio preparar somente o caminho. Aí Jesus, depois que passa por tudo isso, ele diz: eu sou o caminho que João preparou, a verdade e a vida. Então, a verdade e a vida são duas coisas que estão pautadas nessa história. O caminho João preparou, mas faltou a verdade e a vida. Agora, com a verdade e a vida, ela não pode complementar, porque Jesus, antes de descer as águas, ele só era o caminho. Mas agora, quando ele vai batizar, ele se torna a verdade e a vida. Eita, glória a Deus. Então o caminho estava preparado. Jesus, ele desce o Jordão, ele diz: me batizas tu? Jesus é batizado. Segundo o que diz 400 anos de silêncio. A Bíblia menciona que há no céu um reboliço muito grande, abre-se os portais do céu. E aí a Bíblia menciona que ali ouve-se uma voz dizendo: esse é o meu grande filho, que eu tenho muito prazer nele, e uma raios de muito poder. E a Bíblia diz que como uma pomba, ou seja, em formato de uma pomba, não sabemos, se assenta às costas de Jesus, pois ali se conclui que está escrito no livro de Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para pregar as boas novas, libertar o cativo do cativeiro, dar vista aos cegos e libertar os homens da prisão. Então começa ali uma promessa em Jesus Cristo. Começa agora a verdade e a vida através do Espírito, anunciando a todos os homens. O que acontece? O mesmo Espírito leva Jesus ao deserto, e assim acontece.
Entrando um pouco mais dentro do ensino, para a gente não se perder lá no deserto da Chuté, não quero ir para lá agora, né? Não quero entrar no deserto, nós vemos esse legado. Jesus dando exemplo para que todos dessem exemplo. Agora, a pergunta é, o batismo das águas. O que é o batismo das águas? Sim, batismo do arrependimento. Foi decretado por Deus? Foi decretado por Deus. Mas agora, pastor Júlio, eu vou batizar nas águas. Como é esse negócio? Como eu posso batizar? Qual que é o fundamento? Se eu sentir no coração, eu posso batizar? De forma nenhuma. Se eu gostar, achar que é legal, eu posso batizar? De forma nenhuma. Se eu tenho que batizar porque eu tenho que cantar no coral da igreja, eu tenho que batizar, eu posso? De forma nenhuma. É que eu quero tomar a Santa Ceia, pastor Júlio. Eu acho tão legal quando vocês comem o pão e tomam um pouquinho aquele suco. De forma nenhuma. Se a gente olha, a palavra batismo, é batismo do arrependimento. Então, uma pessoa que está fumando, uma pessoa amigada, uma pessoa que está namorando, uma pessoa que está em prostituição, uma pessoa que tem vícios, não pode descer a água do batismo. Porque é arrependei-vos e seja batizado. Pedro disse, arrependei-vos e seja batizado. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 38, se vocês quiserem marcar aí, precisa, então escreve no caderno, precisa se arrepender primeiro. Não podemos batizar sem arrependimento. É isso que aconteceu com muitos de vocês. Vocês batizaram errando. Batizaram sem casamento. Estava amigado. Batizaram fazendo coisas erradas. Está errado. Isso para você se batiza virar o quê? Uma maldição. Por que maldição, pastor Júlio? Existe batismo com maldição? Existe. Assim como nós estamos pisando no sangue de Jesus e tirando o mérito da sua graça. Assim também Paulo disse, se vocês tomarem Santa Ceia de qualquer forma, vocês estão para a sua própria condenação. Porque realmente, olha lá quanta gente está passando no meu caso, olha quanta gente está escrevendo meu caso, por isso que é bom esse ensino. Então, esse batismo não é válido. Você não se arrependeu, você batizou e está lá amigado com teu esposo. Você batizou e está no seu segundo casamento, e sendo que a mulher do teu marido está viva. Você está, vários tipos de comportamento, éticos e moral, você está fora da Bíblia Sagrada. Precisa esse arrependimento. Necessário se arrepender novamente, para depois fazer a imersão no batismo, porque é o batismo do arrependimento. Então Pedro disse, arrependei-vos cada um de vocês e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados. Agora uma coisa interessante, outra coisa interessante, pastor, qual idade eu posso batizar? Não há idade para batismo. Uma criança pode batizar? Claramente que pode. Se ela tiver uma conduta ética de saber de que escolha, se uma criança sabe rebolar um funk, ela pode entender de escolher que é Deus. Ela pode chegar a uma idade de batizar. Tem algumas igrejas que esperam até 18 anos para batizar, mas não é esse o caso. Está totalmente fora. Não precisa esperar 18 anos se a pessoa morrer antes. Então vamos falar também sobre aquele batismo, aquelas pessoas que morrem sem batizar, se elas vão para o céu. Calma que nós vamos chegar lá. Então, esse arrependimento é o selo da sua verdade. Precisa se arrepender. É por isso que é necessário existir um discipulado antes do batismo. É necessário chamar a igreja na sua reunião e ensinar os seus obreiros, ovelhas, por que é essa causa tão poderosa chamada batismo. Não é para qualquer um, não pode batizar qualquer um, tem que entender como que é a vida da pessoa, se ela está com amplo diante do Senhor, se ela está bem com Cristo, se ela realmente está arrependida dos seus pecados, aí sim ela terá validade em seu batismo. Agora, a pergunta que não quer calar, existe um confronto entre as igrejas estão brigando por causa do batismo. E por quê? O pastor fala aqui que ele batizou em nome de Jesus, o outro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É claro, Jesus disse, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Pedro disse em nome de Jesus, qual que está certo? Aí que é o problema. Qual que é o certo? Eu batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ou em nome de Jesus? Qual que é o verdadeiro batismo? Se eu batizar em nome de Jesus, eu estou batizando o batismo dos apóstolos. Se eu batizar em nome do Pai, eu estou batizando o dos discípulos. Porque apóstolo Pedro era discípulo Pedro. Depois que Jesus morre e ressuscita, eles viram apóstolo. E aí que a gente começa a ver que realmente tem duas versões aí. Interessante. Por que Pedro não se batizou? Aí é outra pergunta. Então, vemos então, muita pergunta que vocês ainda não sabem, por isso vocês estão aqui nesse ensino para aprender. Logicamente que todo mundo, tudo tem um começo, né? Você não pode ver peixe no começo do rio. O começo do rio é uma mina,
começo do rio é uma mina. É água, sai água. O rio, todo lago começa no rio e transforma em lago. É uma bica, é uma água que sai e lá não tem como ter peixe. Na mina não tem, na boca da mina não tem como ter peixe. Mas quando transborda, os peixes começam a viver no lago. Então, assim também eram os discípulos. Eles eram o começo de todo o poder. Quem pegou essa? Quem pegou? Quem pegou? Quem pegou? Quem pegou? Quem pegou essa? Então ele era a mina, ele começaria agora, dali para frente. Não tinha como que Pedro batizasse. Tinha que ele começasse a se tornar a mina, para que se transformasse um lago. E ali transformasse totalmente o poder do batismo. Agora, o que vemos? Qual que está certo? Nenhum está errado. Na verdade, o que acontece é que se batizar em nome de Jesus, o que está escrito? Aleluia, glória a Deus. Está escrito que Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Automaticamente Jesus estava com o Espírito Santo para falar isso, dizendo que o Pai estava nele e ele no Pai. Então automaticamente vemos Jesus em unificação com o Pai. Então temos o que? Uma aliança de Jesus com Deus. Então Jesus, o seu nome foi dado acima de todo nome. Então você pode batizar em nome de Jesus tranquilamente. Também você pode batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Basta você saber se você está com uma vocação discipulado ou com uma vocação apostólica. Isso não difere o batismo do arrependimento. O que vai mudar o batismo do arrependimento é o seu caráter, se é que realmente você se arrependeu. Então, agora, pastor Júlio, eu batizo em rio ou batizo em piscina? O que eu devo fazer? Será que é em rio? Será que é em piscina? Olha, eu fui batizado em piscina. O que aconteceu comigo foi engraçado. Uma certa feita, depois que eu fui para Deus e Amor, as pessoas da Deus e Amor disseram que quem batizasse em piscina estaria lascado. Por quê? Porque piscina não é água corrente. Então tinha que batizar em água corrente para os pecados ir embora. Para a água levar os pecados. Eu falei, estou lascado, batizei em piscina. A piscina, a água não vai embora, ela fica ali. E eu batizei, eu fui o terceiro a batizar. O primeiro era um ex-assaltante. O segundo era um rapazinho meio gay, sabe? Eu falei, nossa, então eu sou o terceiro. Então quando eu batizar e os pecados vão estar aí, eu vou sair da piscina. Ladrão e viado. Foi o termo que eu usei na época. E aí eu falei, meu Deus, eu estou errado então. Os caras vão deixar os pecados deles aí, eu sou o terceiro. Então eu falei, vou sair tudo com os pecados dos caras nas costas. Não é dessa forma que a gente tem essa condição. Não é isso. Não tem nada disso. Isso é balela de homens que não tem o que falar, não tem sabedoria alguma. Pode batizar em piscina? É lícito? Dá para batizar? Não tem problema batizar em piscina. Não há pecado algum batizar em piscina. Mas o que nós se destacamos? Nós queremos ficar muito próximo daquilo que Jesus fez. Se Jesus batizou no Jordão e tem rio perto da nossa casa, a gente batiza no rio. E se eu for para o Nordeste e não tem rio? Como eu vou fazer o batismo? Então aí que é o problema. Se você pegar a transportação de Felipe até o eunuco, a gente vai ver uma coisa interessante. O eunuco estava perto de uma água, onde tem uma água ali, vamos ali batizar. Então tinha ali, qualquer lugar que poderia ter uma imersão, o batismo de descer a água e voltar novamente, poderia trazer a configuração de que você realmente teve o selo da promessa do batismo. Agora, o que não devemos fazer de forma alguma, é batizar de forma contrária ao arrependimento. Isso não deve ser feito. Se Deus não vai validar o seu batismo, porque vem primeiramente das intenções do coração, para depois o corpo tomar a marca das águas. E por que a gente cai para trás? A gente cai para trás porque a gente cai como um morto. Automaticamente a gente vai, cai para trás e volta e se levanta como um vivo. Então a gente faz isso aqui, ó. A gente cai para trás e levanta, tá certo? Então, automaticamente nós vemos ali a morte e a ressurreição. Lembrando que agora nós padecemos pelo batismo da morte. Aí tem um problema. Esse batismo que eu acabei de falar é o da morte. Quando nós levantamos, precisamos saber aonde é o destino, aonde vai parar esse batismo e qual o efeito que ele vai fazer na minha vida depois que eu batizar, porque agora precisamos entrar em outro processo. Qual é o processo? Qual é o processo que eu preciso entrar? Eu batizei nas águas. Qual é o processo? O processo você já limitou. Abre em João 3,5, se vocês tiverem a Bíblia. Vocês sabem que você já fez o que Jesus mandou. Ele diz assim que aquele que não nascer da água
e do Espírito não pode entrar no céu. Então da água você já nasceu, lá em João 3,5. Agora precisa o segundo batismo. Então não tem só um batismo. Quando a Bíblia fala, existe só um Deus, só um batismo, só um Espírito. A questão é, entre ética, existe 2 batismos. Agora vemos que essa preparação, é aí que eu entro, para vocês verem como que as coisas estão tudo errado, que as coisas estão erradas. Como que eu vou batizar uma pessoa? Como que eu vou batizar ela nas águas e não explicar para ela agora que ela precisa buscar o segundo batismo? O primeiro batismo é público, todos conseguem enxergar. Mas o segundo batismo não é visível. Ele é anônimo, porque ele é espiritual. Precisa agora preparar para a segunda etapa da sua transformação. Precisamos agora preparar para a segunda etapa do segundo batismo. Tem que ter os 2 batismos, tanto da água e tanto do Espírito, senão não entra no céu. Tem muitas pessoas que estão batizadas, mas é fofoqueiro. Tem muitas pessoas que são batizadas, mas é linguarudo. Tem muitas pessoas que são batizadas, mas é ladrão, salteador, preguiçoso, falastrão, ignorante, soberbo. Então, ele não recebeu o segundo batismo. Ele não vai poder entrar no céu. E por isso, essa cláusula, por isso que eu estou falando que o batismo é muito sério. Quando vocês olham assim, batismo, vocês começam a olhar e falar essa palavra batismo, é fácil falar batismo. Mas o difícil é compreender o batismo. E é por isso que esse ensino hoje está sendo diferenciado. Porque o batismo são etapas, são degraus. É água, espírito e eternidade. É um degrau de 3 escadas. É a água, o espírito, depois a eternidade. Então não é fácil você falar, eu fui batizado e bater no peito. Jamais. Não é esse certificado que o seu pastor te deu, não, que você foi batizado, que você vai para o céu, não. Na hora lá os anjos vão falar, certificado de batismo, me dá, senão não entra. Não tem nada disso. Precisa ter uma ética moral, espiritual e psicológica para entender essas coisas. É muito sério essa questão do batismo. É muito complicado essa questão do batismo. Muito mais do que vocês pensam. Muito mais do que vocês imaginam o que é o batismo do arrependimento e o batismo do Espírito. Se vocês soubessem o que é isso, se vocês entendessem o mínimo que seria o batismo do arrependimento, vocês não estariam agora dando risada sozinhos, achando que, eu vou para o céu. Olha só, sabemos nós que depois que todos aqueles foram ordenança ao batismo, Paulo diz agora que todos aqueles que foram batizados em Cristo já é uma família só, como os gregos, judeus, agora todos aqueles que estão lá na Samaria, todos são um corpo só, né, por causa do batismo da morte de Cristo. Lembrando, meus irmãos, que lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 5, já começa os apóstolos já pregar o evangelho e todos serem batizados. Quando Pedro recebe o Espírito Santo, ele começa a ganhar esse poder. E agora nós vamos entrar nessa causa. O que é o batismo, o segundo batismo? O batismo com o Espírito Santo. O batismo, o verdadeiro batismo com o Espírito Santo. O que será que é isso? Né? Eu vi a irmã pulando dessa altura na igreja e eu vi que ela foi batizada com o Espírito Santo. Será que isso aí é batismo? O que vocês acham? Será que aquela irmã que fala em línguas, será que isso aí é o batismo com o Espírito Santo? Essa mentira, hipocrisia que eles estão falando, coisa mentirosa, por isso que está nesse ensino, precisa aprender a verdade. Essa mentira, olha, quem é batizado com o Espírito Santo? Eu sou. Por que eu sou batizado com o Espírito Santo? Porque eu falo em língua. Mentira, batismo com o Espírito Santo não é línguas. Batismo com o Espírito Santo nunca foi línguas e nunca será falar em línguas. Línguas é um dom dado pelo Espírito, não tem nada a ver com o batismo. O que é o batismo com o Espírito Santo? Por isso que vocês estão sendo enganados. Por isso que vocês têm que dar o like aqui e compartilhar esse ensino. Por isso, batismo com o Espírito Santo não é línguas. Tira da tua cabeça. Tem gente falando em línguas, mas mentindo. Tem gente falando em língua e prostituindo. Como pode ser do Espírito? O Espírito Santo não prostitui, o Espírito Santo não fala aí, não faz isso. Então, como podemos falar que é isso o batismo com o Espírito Santo? De forma nenhuma. Tem gente que não fala em línguas, é mais santo de quem fala. Tem gente que não fala uma língua estranha e é mais santo de quem fala. Então, não é isso. Isso não é o batismo com o Espírito Santo. E é aí que começa você a errar. Por isso Jesus falou assim, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus.
Quantas igrejas estão mentindo? Tem umas irmãs que dizem, pode caçoar, viu, gente? Porque isso aqui não é Espírito Santo, não. Isso aqui não é blasfêmia, não. Pode caçoar, que até se pudesse Deus dar risada, Deus daria, mas Deus tem raiva disso. Parece aqueles debiloide lá do filme. Tem umas, já viu esse xarará também? Tem esse xarará também. Então, tem esse xarará também que eu já vi muito. Essas meninas, Priscila Alcântara, elas ficam xaraway, 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 xaraway. Só dá um beliscão, a irmã acorda na hora. O batismo com o Espírito Santo é algo muito profundo, igreja. Se vocês soubessem o que é o batismo e como ele foi originado, é muito forte. Era necessário Jesus estar na terra, ser batizado, pregar a verdade e a vida, porque agora o caminho já estava preparado. Então, através do Espírito Santo, ele pregou. Estava sobre ele. Então, a verdade e a vida libertou os homens do cativo da cativeiro. Mas era necessária a crucificação depois do terceiro dia. Antes de acontecer a sua ascensão, Jesus falou, peraí, é necessário agora eu doar. Irmãos, você sabe o que é doar? É dar o que eu tenho para você. Então, é dar o que eu tenho. Eu tenho aqui essa caixa. Eu estou dando para vocês. Então, era necessário Jesus. Jesus é o único doador do Espírito Santo. Ninguém poderia doar. Jesus doou o Espírito Santo. Foi ele que doou. É bíblico. Então, Jesus, ele sobe, ele diz, olha, eu tenho que subir, Pedro, porque se eu não subir, o segundo batismo não acontece. Porque é necessário que vocês fiquem em Jerusalém orando. Porque até do alto sejam revestidos do segundo batismo de poder. Automaticamente, Jesus sobe ao céu, dizendo aos filhinhos, não deixaremos órfãos, enviaremos o Espírito Santo Consolador, que convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. E é engraçado, muito interessante, eu não sei se eu lembro, se é em Isaías fala sobre isso, né? É muito interessante, vocês vão achar muito interessante. E no livro de Isaías fala sobre isso, que todos os povos da terra harmonizaram pelo Espírito do Senhor que cairia sobre a terra. Muito forte uma passagem de Isaías que mostrava, né? Mostrava essa conduta, essa ética, essa glória, essa profecia que daria e caberia sobre todos os homens, como Joel também disse, que o Espírito do Senhor, né, daria sobre os homens, ele escolheu, já leu sobre isso, né? Então, o batismo com fogo, né? Agora me fala, por que teria o batismo do Espírito Santo seria chamado popular batismo com fogo? Vamos lá. Se você analisar bem, o Espírito de Deus estava descendo. Você sabe o que é o Espírito de Deus? É o próprio Deus descendo. O que é o teu Espírito? É a tua vida. Então Deus doou, Jesus doou a sua vida. Olha que interessante, gente. É muito forte isso daqui. O que eu vou falar agora é forte demais. Jesus não morreu, não ressuscitou. Ele doou a sua vida depois da sua morte. A vida, o Espírito de vida, desceu a toda a humanidade. Olha que coisa mais linda. Você já pararam para pensar nisso? Nunca pararam? Olha que forte. O Espírito que estava dentro dele desceu na terra para selar a morte e a vida. Olha que isso, coisa mais linda, gente. Agora que Jesus me revelou isso, eu nunca tinha pensado nisso aí. Eu nunca tinha prestado atenção nisso. Olha que coisa tremenda. Muito forte isso daí. Então o Espírito que está nele. Por que Deus, quando ele doa o seu Espírito, ele não morre? Não, porque Deus é imortal. Então ele pode estar lá no céu com o seu Espírito aqui. Porque ele pode todas as coisas. Então ele é imortal. Ele é Deus, soberano, poderoso, justo, conselheiro, grande eu sou. Então era necessário doar o teu Espírito. Porque aí mostrava a redenção dos homens e tiraria, aniquilar-se a morte para a vida através da aliança nova da ressurreição de Cristo, trazendo vida a todos os homens, e a aliança, a segunda aliança, foi para aniquilar a primeira, que era de bodes e carneiros e ser de pedra. Mas logicamente que estava lá, quem estava orando a pedra, estava orando lá. Pedro, tu és pedra. E por que Pedro era pedra? Porque antes o sacrifício era para colocar em cima da pedra do altar bodes, carneiros e sacrifício santo para perdoar de pecados. Então Pedro era a pedra, Pedro era o altar. Então ele diz, Pedro, agora você é a pedra.
Assim como eu fui a pedra rejeitada pelos homens, você é a pedra do altar do sacrifício. Porque agora o meu sacrifício vai ser em cima de você, Pedro. E em cima de você, o Espírito Santo vai descer. Se Pedro não tivesse ali em Atos 2, o Espírito Santo não ia descer. Isso eu afirmo. Pedro estava com a promessa. Pedro era o altar de Deus. Ele tinha que estar lá. Se Pedro não tivesse ali, Jesus não desceria com o seu Espírito ali. De forma nenhuma. Respeita quem tem promessa. Respeita quem foi chamado, viu, amigo? Pedro é a pedra. Pedro é a igreja. Ele começa o alicerce da igreja. Então Pedro estava lá. Pedro tinha que estar forte, por exemplo, que foi o primeiro a pregoar quando sai dali com poder. Jamais o Espírito Santo desceria se Pedro não estivesse ali. Tudo está ligado aqui, está ligado no céu, gente. Então Pedro estava, ele, o homem que eu gosto, Pedro é o homem de Deus, oh meu Deus do céu. Ah, quem dera eu fosse um pouquinho de Pedro. Então Pedro estava lá, Pedro era a igreja, Pedro foi o pastor. Ai, pastor Pedro, lógico que foi. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Ótimo. Pedro, tu me amas? Sim, eu acabei de falar para o Senhor que eu te amo. Benção, eu te amo. Pedro, tu me amas? Claro, Senhor. Pô, é a terceira vez que você está falando. Então apacenta para mim as minhas ovelhas. Então Pedro recebeu o legado de pedra, que Jesus foi a pedra regulada pelos homens, o altar de sacrifício para o Espírito, e para a dimensão de uma igreja vivente e crescente, ele prega com ousadia e 3.500 almas se arrepende. Ali começa o poder do Espírito. O que é batismo com o Espírito Santo? Aí muita gente começa a virar na igreja, começa xarabacanta, outros também começam a rodopiar e dizem que no dia do Pentecostes ficaram como bêbados. Eu nunca vi bêbado ficar rodando, eu nunca vi. Desculpa eu falar isso, eu não tenho medo de blasfêmia, porque isso não é blasfêmia, nesse sentido. Medo de blasfêmia, eu tenho, claro que eu tenho. Eu não tenho medo de blasfemar nesse sentido, porque não é blasfêmia. Eu nunca vi bêbado rodar igual vocês rodam. Ah, mas por que roda? Porque eles estavam como bêbados. Aí se Davi dançou, todo mundo quer dançar. Eu quero saber ver Paulo dançando. Paulo só levou paulada. Paulo só levou pedrada. Paulo quase foi morto, afogado, né? Como que pode, né, na ilha de Creta ali, como que pode essa rodopiação dentro da igreja? Cadê o domínio próprio? Eu nunca vi os discípulos rodopiando ali. Ali não tem nenhum versículo que eles falam que eles rodopiaram. De forma nenhuma. Para com essa bagunça. Entendeu? Imagina isso. Então ali a Bíblia diz que a boca deles saiu como línguas como de fogo. Né? Essa língua como de fogo, muita gente fala que vai ser o fogo. Eles parecem um dragão. Não. Quando ele diz o fogo, o que é o fogo? Você não batizou nas águas? Ótimo, batizou nas águas. Agora vai vir o fogo. Por quê? O batismo é o quê? O batismo é você. Deus, ele pega você. Você não é barro, você não é pó da terra. Então, automaticamente, Deus pega a terra, que é nós, a terra, como se fosse, tem como fazer argila sem colocar água na terra? Tem ou não? Não tem como. Então Deus fez o que? Catou o homem terra, passou nas águas do batismo, amoleceu a argila. Eita glória! Agora, com o batismo do arrependimento, eu posso começar a moldar o meu vaso. Porque o homem agora já foi batizado, a terra está boa para mexer, uma argila começou depois do batismo do arrependimento. Andarai tuine rasu komanagashai. Orite manas siricantarabangai tuine hasega nagas. Puta glória, aleluia, 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 aleluia. Anderebedecai tui manahas. Então começou a moldar o homem através da água. Passou a terra na água, virou argila. Agora, quando o vaso está preparado, precisa colocar ele no fogo para cozinhar. Agora começa o fogo do batismo do Espírito para provar o vaso. Tem como chorar, cara. Oh, meu Deus do céu. Todo ensino eu choro, por quê, Pai? Misericórdia.
A força, Senhor, a graça. Falta pouco. Igreja, então começa, agora o vaso entra dentro do fogo. É uma fornalha de, o apóstolo Paulo diz, olha, esse vaso, se ele passar por um fogo, ele é aprovado. O fogo, todo vaso que é feito, ele é colocado no fogo para cozer a argila. Muitas vezes muitos vasos não conseguem passar pelo fogo. Mas espera aí, pastor Júlio, quem fez não foi Deus que moldou o vaso? Como que ele deixou trincar? Não, Deus não deixou trincar. O mesmo barro que Deus faz vaso para honra, Deus faz para desonra. Então Deus que faz esses vasos. Por que Deus faz esses vasos? Por que Deus colocou mais problema? Por que ele colocou mais joio? É necessário. Esses vasos, eles estão para nos atrapalhar. É como que Deus fizesse, olha, aquelas pegadinhas do Faustão, lembra? Que o cara corria naquela ponte, aí tinha sempre um obstáculo. Deus se coloca obstáculo. Mas por que essa oração de vocês fala, Deus tira os obstáculos da minha vida? Essa é uma oração inválida, gente. Deus coloca obstáculo. Ele tem que colocar. Porque se Deus não colocar, não há prova. Então ele faz esses vasos de desonra para dizer para você que você está endemoniado, para essas pessoas falar que você é falso profeta, para as pessoas te odiarem com a Bíblia na mão, te dizer Pai do Senhor, mas te caluniar. São vasos de desonra, mas é vaso, mas é trincado. Não passou pelo fogo, não foi aprovado. Mas existem esses vasos, assim como o joio também está no meio do trigo. É as barreiras necessárias. Esse irmão chato que fica falando mal de você, ele tem que existir. Porque Deus quer te provar. Através da sua ruína, da ruína dele. Sabe essa irmã da sua oração que fica falando mal de sua vida? Ela tem que existir. É o vaso de desonra, que não passou pelo fogo. Então, automaticamente, tem que, porque para provar os justos. Se não tiver os ímpios, como os justos serão provados? A pergunta é essa, alguém pode me responder? É Deus que coloca os obstáculos. É Deus que coloca tudo na nossa vida, ao contrário, é Deus que joga o tormento. Você acha que Deus do céu não estava vendo o barquinho onde o filho dele estava deitado? Então ele coloca a tormenta para ver a prova, para ver onde é a fé do homem. Jesus falou, Pedro, homem de pouca fé, o que você está fazendo? Ele permite? Não. Ele coloca. Não é permite, não. Então, tira essa palavra, ele permite. Ele permite coisa nenhuma. Ele coloca, o próprio Deus coloca. Tá bom? Pois lá em Deuteronômio ele diz, ó, eis que coloca aqui, a bênção, a vida, uma maldição. Ele, o próprio Deus coloca. Ele coloca. Não é permissão. É colocar. Ele mesmo, eu vou colocar e acabou. Tá? Para provar os seus filhos. Bom, vamos lá. Vamos lá, que senão a gente sai do contexto. Então começa agora o batismo com o Espírito. Né? O que é batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo, ele veio para purificar o homem, para convencer. Se você for analisar bem interessante, Pedro tinha Jesus, mas quando ele recebe o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, pastor Júlio, então primeiro eu tenho que, para mim receber o segundo batismo, eu tenho que passar pelo primeiro? Negativo. Tem muitos casos bíblicos, não sei se é algo que se pode contar que é algumas partes que não vai acontecer novamente, que Cornélio foi batizado sem batizar nas águas, a sua família inteira. Paulo também pregou e todos foram batizados com o Espírito Santo, lá em, acho que Antioquia, não sei, não me lembro mais, mas vou estar falando para falar para vocês se eu lembrar. Então, tem muitas mensagens que muitos foram batizados com o Espírito Santo sem passar pelas águas. Mas por que isso? Era a pressa do cumprimento. Aí a Bíblia diz, aquele que pode fazer e não faz, comete pecado. Então nós podemos batizar nas águas. E por que não estamos batizando? Tá bom? Então olha que interessante. Batizou sem passar nas águas. Batizado pelo Espírito Santo sem passar nas águas. É um peculiar de Deus nessa história, e eu também não devo atrever aqui dizer para vocês que vocês vão ser batizados sem passar nas águas. Não é esse ensino que eu vou te dar para vocês. Porque Jesus não me permite fazer isso. Eu não vou aqui falar que está como antigamente, que Deus vai te batizar hoje sem você passar nas águas. Ao contrário, eu vou mandar você batizar nas águas primeiro. Eu aqui estou ensinando você a batizar nas águas primeiro. Por quê? Porque isso é coisa de Deus. Ele que fez, é com Ele.
É com o Senhor, não é comigo. Eu, como pastor, não posso chegar para vocês e ficar, vai batizar. Não precisa de águas, não, porque na Bíblia está escrito, não. Vamos fazer o certo. Batizar nas águas do arrependimento para que a gente receba o dom da promessa, que é o Espírito Santo doador que Jesus nos doou. Amém? Então, é como diz em Marcos 9,49, né? Cada um será salgado como com fogo, né? Sapecado com fogo. Lá em, depois vocês pegam essa Marcos 9,49, dá uma olhada lá. Fala bem sobre esse tema. Olha, interessante que Davi também sentiu esse tempo. Ele sentiu que realmente viria esse Espírito. E aí ele fala em Salmos 39, se você quiser pegar aí e escrever, 39, verso 3, 7 fala: meu coração ardia-me no peito, enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Então comecei a dizer: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Desde os meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Sim, cada um vai e volta à sombra. Em vão se agita, amontoando riquezas, sem saber que ficará com ela. Mas agora, Senhor, que de esperar? Minha esperança está em ti. Olha que coisa mais linda, gente. E Davi era lindo demais. Olha o contexto, olha o jeito que ele fala. Que o teu espírito um dia aderá no seu coração. E que ele vendo que realmente a sua vida era nada, que ele era um pecador miserável, que logo ele ia embora da terra. Mas que ele era necessário estar sempre na presença do Senhor. E é isso, por isso que o Espírito Santo, ele veio para isso. Ele veio para trazer para nós essa esperança e essa conduta. Porque se fosse somente por palavras, ninguém acreditaria. Aí o apóstolo Paulo diz: olha, ele nos batizou com o teu Espírito, agora o evangelho não se consiste só em palavras, mas em poder de Deus. Pois agora os milagres acompanharão os que crerem. E aconteceu que depois que Pedro foi batizado com o Espírito Santo, ele recebeu o dom do Espírito Santo de cura, de libertação, de autoridade. Porque o mesmo Pedro que negou Jesus antes que o galo cantasse, agora é o mesmo Pedro que vai ser crucificado. Então, o batismo com o Espírito Santo é o quê? É o arrependimento. É o convencimento do que era errado. É a nova conduta. É o poder de Deus. É o poder da sua glória. É o poder da sua palavra. Deus trazendo e dizendo assim: agora vocês estão preparados, receber agora a conduta do capacete da salvação e a couraça da justiça. Então, o que acontece? O seu batismo, por que você ainda não recebeu o segundo batismo? Por que será? Porque o segundo batismo não precisa somente entrar no rio. O batismo é entrar na humilhação. O batismo, o segundo batismo, ele vem para a redenção, né, da fragilidade humana, ou seja, do covarde para a valentia, da fraqueza para a força. E é isso que precisamos. Então, a Bíblia diz em Gálatas capítulo 3, versículo 27, diz assim: pois em Cristo foram batizados e de Cristo se revestiram. Jesus Cristo não tinha o Espírito Santo? Então, foram batizados em seu nome e dele se revestiram. Olha que forte. Jesus não era corajoso? Jesus não tinha os milagres? Então, em Gálatas 3, 27, diz sobre isso. Ele diz: pois em Cristo foram batizados e em Cristo eles se revestiram. Ou seja, receberam a armadura do Senhor, os dons, receberam toda a ética e receberam também a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso trouxe essa redenção, trouxe esse poder. Tá certo? Glória a Deus, glória a Deus. Eu lembro que sobre Paulo, que ele ora, está em Atos Apóstolos, capítulo 19, versículo 6. Quando Paulo lhe pôs as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e profetizar. Tá certo. Igreja, então, o batismo é algo muito mais sério do que nós imaginamos. Pastor Júlio, se alguém está na UTI do hospital, não foi batizado nas águas, ele pode ser salvo? Porque a Bíblia diz que nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E agora? E agora? Como que é isso, pastor? Pode? Será que pode ser salvo? Claramente que sim. Porque o arrependimento, para ele, ali, o batismo, o selo, não vai adiantar de nada. Para que ele vai mostrar para o povo, sendo que está partindo? Quem batiza nas águas, quem vai mostrar obras de justiça daqui em diante. Como que um homem na maca vai voltar à obra de justiça, sendo daqui e dali ele vai para a morte? Então não tem sentido. As obras do batismo é para mostrar para os homens a conduta ética da luz da terra, que agora é mencionado, né? Porque agora, se você for analisar bem,
A responsabilidade do batismo é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que Jesus ele põe em nós nunca um jugo, né? Mas ele coloca um dever muito forte. Eu sou a luz do mundo, ele disse. Aí ele vai embora e fala, agora vocês são a luz do mundo. Eu expulsei demônio, agora vocês vão expulsar. Eu curei enfermo, agora vocês vão curar. Em meu nome. Então, você vê a responsabilidade que cada um de nós temos. Cada um de nós representa Jesus na terra. Cada um de nós representa o Evangelho de Cristo. E é isso que é doído. Por isso que não é fácil. Por isso que é complicado, igreja. Por isso que é complicado. Você tem tudo que Jesus teve. O batismo, o segundo, e agora no segundo você recebe as armaduras e os dons. E agora é necessário você passar por Samaria. É uma complicação muito grande, que não é para qualquer um. Tá? Agora, o batismo pode, eu chego lá para entrar fumando na água lá, eu posso lá e depois o cigarro vai ficar água? Jamais. Ele não tem poder para a remissão de pecados. Tá bom? O batismo da água não tem poder para remir pecados. Vou repetir. O batismo da água não tem poder para remir pecado de forma alguma. Essa mentira que falam, eu vou entrar na água e Deus vai me libertar lá na água e da água eu... Não. Não, não e não. Se entrar fumando, vai sair fumando. Tá? Hoje tá avisado, viu? Se entrar fumando, é capaz de você sair fumando maconha. Se entrar com cigarro, é capaz de sair maconha. Então, é uma maldição que vai cair sobre você por essa palhaçada de querer zoar o batismo de Deus. Se você entrar cheirando perfume, você vai entrar cheirando cocaína. Vai sair cheirando cocaína. É mais fácil isso daí. Né? Vamos colocar nessa síntese. Então, não vem fazer zoar a obra de Deus, não. Vem bagunçar, não. Entrar fumando cigarro de pai, vai estar fumando maconha. Vai sair fumando maconha. Né? Então, vamos respeitar, né, o batismo para que ele não seja também uma ruína para a tua vida, tá certo? Porque a coisa é séria. Batismo de maldição existe, tá certo? Pisando no sangue de Jesus e, gente, vocês estão brincando com o maior ciclo e maior etapa e o maior sinete da Bíblia Sagrada que é o batismo, cara. Vocês têm noção do que é isso? O batismo é comparado à Santa Ceia. E posso falar para vocês, de verdade, o batismo é muito maior que a ceia. Os dois são, mas se for analisar bem, o batismo é muito maior que a ceia. E vocês estão brincando, se a ceia você vai ser amaldiçoado, se você tomar indignamente, quanto mais você batizar de qualquer forma. Não brinca, gente. O batismo é universal. O batismo, gente, foi um decreto de Deus. Foi um decreto divino. Foi algo que Deus bateu lá no céu. Pau! Terá batismo do arrependimento. Aí os anjos. Sim, majestade. As asas, santo, 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 santo. Vocês estão achando que é brincadeira, meu irmão? Vocês estão achando que batismo é essa bagunça? Vocês fazem que vocês batizam, depois vão tudo para a churrascaria com esse certificadinho na mão, beber coca e encher a cara de pança de carne, igual vocês fazem aí? Vocês estão achando que é assim? Pô, as igrejas não podem batizar, que vai todo mundo comemorar, cara. É impressionante, cara. Aí todo mundo posta no Facebook o cara batizando. Vocês acham que é assim, cara? Vocês acham que virou bagunça o negócio? O negócio virou o quê? Casa da Maria Joana? Vocês acham que qualquer um pode entrar e já era, e acabou, e fica por isso mesmo? Você tem que postar, vou postar você batizando lá no Facebook, ai, todo mundo, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória. Vocês não sabem o que estão fazendo. Existe 2 batismos? Em uma tese existe. Como? Eu estou falando eu, não vou colocar também, falar que todo mundo deve fazer isso, eu estou falando eu, da direção de Deus. Eu, se chegar uma pessoa que for batizar em piscina, eu batizo ela de novo.
Se eu pegar uma pessoa que batizou na vaidade, eu batizo ela de novo. No meu ponto de vista. Se batizou uma pessoa com brinco, eu batizei no brinco na universidade, arrancou os brincos, foi convencido que o corpo não é seu, para de pendurar as coisas, vamos batizar do arrependimento lá. É assim que funciona. Agora, vocês estão achando que é brincadeira. São etapas muito complicadas. São etapas muito complicadas. Não brinque. Os pastores, por exemplo, gente, eu batizo em nome do Pai. Você viu que todo mundo imita a nossa igreja, né? Quando eu for batizar, eu sempre coloco um lá, outro aqui para confessar antes. Aí agora virou febre, isso na internet, agora todo mundo faz igualzinho. Eu sou muito imitável, cara. Eu acho que eu vou colocar uma berruguinha aqui, os caras vão colocar uma berruguinha aqui também, cara. É impressionante. Os batismos igualzinho, cara. Eu fico meio orgulhoso com isso às vezes, sabe? Saber que os ministérios todos azul e branco, todos também assim, todos têm uma espadinha no meio, assim, uma espadinha. Eu fico feliz com essas coisas, sabe? Eu fico maravilhado com isso daí, cara. Eu estava vendo um pastor pregando esses dias, ele estava pregando igualzinho meu, cara. Igualzinho, cara. Eu falei, cara, sou eu esse cara aí. Então, quando você vai batizar ali, né, você realmente se separa nos últimos minutos. Mas não é, pastores, não é assim batizar. A coisa é muito mais séria que a gente pensa. É uma coisa muito séria, gente. Eu acho que é uma coisa que dá temor e tremor. O batismo é uma coisa muito séria. Se você soubesse o que é o batismo, é algo muito forte. É algo que sai da realidade humana. Sai da síntese humana. E muitas vezes você está batizado, e por que você não se ficou firme com Jesus? Por que você está batizado e está desviado? Porque você já foi um desviado batizado. Tem que batizar de novo. Simples assim. Simples assim. Tem que batizar de novo. O batismo do arrependimento. Então, não arrependeu. Só tomou água. Só mergulhou. É necessário voltar às primeiras práticas. E se arrepender enquanto pode achar. É necessário batizar de novo. É por isso que você batizou de qualquer forma. Mas nesse próximo batismo, se você for batizar, que vai valer, aí o Maxwell Neves falou uma coisa, existe só um batismo, sim, o primeiro não foi válido, então não tem batismo. Concorda? Se o primeiro não foi válido, então não teve batismo. É um batismo só. Um batismo. Por que tem que batizar de novo? Porque o primeiro não valeu. Simples assim. Simples assim. Se não tem um válido, então o segundo vai valer. Porque o segundo é o perfeito. Então, essa é a riqueza da sua palavra. A palavra de Deus, ela é eficaz. Espada penetrante, que separa entre a alma, né, ossos e medulas. E eu vejo que realmente o batismo com o Espírito Santo, que hoje se vê nas igrejas, é o batismo da mentira. Porque o batismo do Espírito Santo é algo muito mais forte do que vocês imaginam. O batismo do Espírito Santo não é falar em línguas estranhas. O batismo do Espírito Santo é quando nós ganhamos tepidez, quando nós deixamos de viver nossa própria vida, porque nos convence que essa vida já não é mais nada. Era necessário e é. Por isso que quando o primeiro versículo que eu li para vocês essa noite, Jesus falava no final, batiza porque eu estarei com vocês todos os dias até a fundação dos séculos. Tá bom? Até a consumação dos séculos. Por quê? Porque ele sabia que o Espírito Santo ia ficar com eles, ficar conosco, até quando se findar os séculos, para o arrebatamento. E aí, só vai subir quem foi batizado na água e no Espírito. Quem não foi batizado no Espírito, não subirá. Porque o Espírito Santo só vai levar quem ele tem a posse. Se o Espírito Santo não estiver dentro de mim, ele não vai levar eu para cima. Porque não é ele que vai subir? É ele, não é? Então, ele vai subir e vai me levar. E se eu não tiver ele? Ele não vai me levar. Igreja,
Que Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito do Senhor te ensine a cada dia mais essa ética muito poderosa sobre o batismo. Tá certo? Então, é muito sério isso, tá bom? É muito poderoso esse ensino e eu espero que vocês coloquem em pauta e coloquem desde já na vida de vocês. Vocês, foi muito bom, foi muito maravilhoso. Vocês vão deixar o teu comentário, mais de 1000 comentários a cada ensino, tá? Pra gente amanhã voltar. Então amanhã às 7 horas da noite estaremos novamente de novo com vocês. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo de Deus, e lembrando, deixar uma coisa bem pro final, esse batismo na catolicismo aí não é válido, tá? Batizar criancinha, bebezinho, bebê não tem pecado. É para remissão dos pecados, então não tem pecado, tá bom? Ele não sabe coordenar, ele não sabe se arrepender. Na verdade, ele tem pecado, ele nasceu no pecado, mas ele não consegue se arrepender, não tem poder de escolha. Então, criança, bebezinho não se batiza, tá bom? E o batismo vira jogando água na cabeça, não pode, só por imersão. Bem, viu, católico? Viu, devoto de Santo Expedito? O devoto de Exu Caboclo do Sete Montanha? Você que é devoto do Exu Catandava, Exu Mangava, Exu não sei o que lá, Maraboa. Você que fica adorando Maria aí, ó. Maria é a pombagira lá no terreiro, lá perto de casa, aqui perto de casa, viu? Ela tá lá. Só volta a pintar ela de vermelho. Tá? Fica devoto de Maria, vocês vão ver onde vão parar. Tá bom? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Comentem aqui e que Deus possa vos abençoar e que vocês possam fazer realmente o batismo do arrependimento com muita graça, com muito amor e com muito temor, porque logo, logo Deus virá buscar os que nasceram da água e do Espírito. Abraço a todos, beijo em vossos corações, deixa o teu comentário, 1000 comentários, já deixou seu like, compartilha, beijo, até amanhã. A paz do Senhor. Glória a Deus, igreja!